O ano era 1964. Um governo militar se instalava no Brasil. Um navio oceanográfico da Marinha do Brasil estava imbuído de realizar um levantamento hidroceanográfico na costa do estado do Rio Grande do Sul. Esse navio, Canopus, veio a ser empregado como navio-prisão. Essa é a história contada no texto de autoria dos professores Robert Wagner Porto da Silva Castro e Edgar Ávila Gandra. Mas por favor, eu vou te pedir o que eu sempre peço. Se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu like e ative o sininho para ser notificado de todas as lives que acontecem às quintas-feiras às 8 horas da noite e dos vídeos que saem todos os domingos às 10h30 da manhã. Valeu! O navio hidrográfico Canopus Hotel 22 foi construído pelo estaleiro Escavajima Harima Heavy Industries, em Tóquio, Japão. Teve sua quilha batida no dia 13 de dezembro de 1956. Foi lançado ao mar em 20 de novembro de 1957. Incorporado e submetido à mostra de armamento no dia 15 de março de 1958, em cerimônia realizada ainda em Tóquio. Possuía um navio-irmão poucos meses mais velho, o navio hidrográfico Sirius Hotel 21, este idêntico em todas as características e detalhes ao irmão mais jovem, o Canopus. Tanto o Canopus Hotel 22 quanto seu navio-irmão Sirius Hotel 21 eram belonaves de linhas clássicas e robustas. Possuíam um comprimento de 77 metros e 90 centímetros, com uma boca de 12 metros e 3 centímetros, possuindo um calado de 3 metros e 70 centímetros. Desenvolvia uma velocidade máxima de 15 nós, equivalente a 27,78 km por hora, sendo equipado com 2 motores diesel Uraga Suzer de 7 cilindros cada, no que geravam uma potência de 2.700 ship horsepower. Estes motores eram acoplados a 2 eixos com hélices de passo controlável. Não dispunha de armamento algum, mas foi construído com reforço estrutural, prevendo a instalação de um canhão de 3 polegadas e 4 metralhadoras de 20 mm. Estes nunca foram instalados, no que contou toda a sua vida com armamentos portáteis leves para sua própria segurança. Era subordinado à Diretoria de Hidrografia e Navegação, a DHN, a qual foi tratada na live de número 13 aqui do canal. Sua missão era de servir como plataforma de coleta de dados batimétricos, oceanográficos e geofísicos, bem como atuar na tarefa de manutenção de faróis. Era um meio de legitimação para a segurança da navegação, devendo ainda servir como um apoio a projetos nacionais de pesquisa. Antes de adentrar a parte sombria da história e da vida desse navio, é importante citar que o mundo era outro. O Brasil era um caldeirão efervescente de ideias e movimentos que não agradavam a todos por motivos que iam desde posições políticas a formas de manifestação artísticas. É necessário entender que o estudo do passado não implica em sentenças e que a leitura histórica de um fato ocorrido não tem caráter de julgamento ou peso. Este canal, como meio de pesquisa histórica, não tem interesse nenhum em singrar mares políticos, de protestos ou de caráter investigativo. Nos interessa o romantismo dos fatos e as curiosidades que os permeiam. E que lapidar a pedra bruta é ler no passado a fórmula de evolução para o futuro. O fato sombrio que envolve a história do navio hidrográfico Canopus Hotel 22 acontece por volta do ano de 1964 e tem como cenário a cidade gaúcha de Rio Grande. Para alguns menos conhecedores da história da cidade, a pergunta é: mas qual a importância de uma cidade tão longe e pequena no contexto do Brasil no ano de 1964, quando um governo militar se instalava? Bem, a resposta está ligada à importância da cidade no tocante
as atividades industriais que a mesma possuía e a força operária ligada ao seu porto, no que estas atividades fizeram desenvolver na sua comunidade rio-grandense uma tradição sindical muito forte. Soma-se ainda a este fato a importância militar e estratégica que a cidade tem para a Armada, sendo o único porto oceânico do estado do Rio Grande do Sul, e a sua importância em termos significativos, pois se trata da cidade natal de dois ícones da Marinha do Brasil: o Almirante Tamandaré, patrono da Força Naval Brasileira, e do imperial marinheiro Marcílio Dias, herói da Batalha Naval do Riachuelo. Assim, era e ainda é a Marinha do Brasil a força mais presente e representativa nessa cidade. Ainda se tratando dos primeiros dias do governo que se instalava, as ações de outras forças não eram ainda atuantes na cidade, ficando então a encargo do capitão dos portos, a autoridade naval mais alta no estado do Rio Grande do Sul, a missão de conduzir o controle necessário para a manutenção da ordem pública às vistas do governo que se instalava. O navio Canopus foi designado no ano de 1961 para realizar atividades de levantamentos hidrográficos na costa do Rio Grande do Sul, vindo a concluir estes somente no dia 29 de março de 1964. Nesse período, o Canopus foi palco de um triplo homicídio, quando no dia 14 de junho do ano de 1963, o marinheiro de primeira classe, Lorival Vicente da Silva, por motivos de desentendimento, assassinou o marinheiro primeira classe, Silvio de Farias. Em seguida, veio assassinar o comandante do navio, o capitão de fragata, Arnaldo da Costa Varela, e o capitão de corveta, Antônio Malhães de Matos. Estes dois crimes motivados pela punição que Lorival recebera devido ao desentendimento com Silvio. Todos foram mortos enquanto dormiam a bordo do navio hidrográfico Canopus. Assim se seguiu no comando do navio hidrográfico Canopus o capitão de fragata Maximiano Eduardo da Silva Fonseca, oficial esse que anos depois foi nomeado ministro da Marinha no governo do presidente João Figueiredo. A indefinição até aquele momento do Exército em apoiar ao governo que se instalava tornou o navio hidrográfico Canopus, Hotel 22, a expressão máxima do controle da ordem pública na cidade de Rio Grande, no que o mesmo, sem ser uma embarcação de guerra, durante os dias 2 e 4 de abril do ano de 1964, manteve o porto de Rio Grande fechado por 2 dias, impedindo a navegação naquele canal. Foi após a sua atuação no fechamento da barra do porto de Rio Grande que foi recebido a bordo do navio Canopus o primeiro preso de ordem política, um capitão-tenente do quadro auxiliar da Armada de nome Aldo Lapoli. Este, proveniente da Capitania dos Portos do estado do Rio Grande do Sul e detido por ordem do comandante do 5º Distrito Naval. Lapoli era professor universitário e mantinha relações de amizade com Leonel Brizola. Permaneceu detido a bordo do navio até o dia 17 de abril do ano de 1964, sendo postumamente transferido para o Rio de Janeiro. Assim como Lapoli, outras lideranças da cidade foram detidas a bordo do navio hidrográfico Canopus, tais como pessoas ligadas a partidos contrários ao governo, líderes sindicalistas e representantes dos poderes legislativo e judiciário, bem como jornalistas e políticos em situação de exercício. O Canopus não era um navio grande. Assim, Lapoli, por ser um oficial da força, bem como um outro militar da brigada, ou seja, Polícia Militar do estado do Rio Grande do Sul, e um vereador em exercício, foram mantidos em camarotes. Já outros detidos foram destinados a cobertas em convéses abaixo, como a enfermaria e um paiol localizado no porão da polpa do navio. O Canopus não era um navio de guerra, como já citado. Sua tripulação, apesar de militar, não dispunha de treinamento para atuação em repressões ou ações de força. O objetivo de deter os opositores ao governo em seu interior era de os tornarem incomunicáveis. Todavia, a atuação do Canopus como instrumento de repressão
foi explorada pela imprensa da cidade. Esta implantava o terror em relação ao navio branco. Um fato pouco citado é a presença do contratorpedeiro Pernambuco junto ao Canopus no apoio ao comando do 5º Distrito Naval. O contratorpedeiro Pernambuco havia suspendido do porto do Rio de Janeiro já no dia 3 de março do ano de 64. Mesmo estando presente como navio maior de guerra, o Canopus permaneceu como navio prisão, o que pode ser justificado pela ausência de armas a bordo do Canopus, no que, se acaso um motim ou levante fosse incitado, não haveria risco para que os rebeldes ou revoltosos tomassem as armas do mesmo. O navio hidrográfico Canopus manteve um total de 22 presos políticos a bordo. Os presos a bordo do Canopus foram entregues mais tarde às autoridades policiais para serem encaminhados à capital do estado, a cidade de Porto Alegre. O navio Canopus cumpriu sua missão até dar baixa no dia 7 de janeiro do ano de 1997, tendo servido por 39 anos a Marinha do Brasil, tendo cumprido 3.342 dias de mar e navegado 658.207 milhas náuticas. O navio Canopus não foi o único navio a ser empregado como prisão nesse período. Em momento oportuno, o canal abordará a história de outros navios que tiveram o mesmo emprego.